Diz assim a palavra do Senhor. Daniel capítulo 1. Vamos ler o primeiro e o segundo verso, que diz assim: No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, fale ao nosso coração através da sua santa palavra. Nós temos aqui, Senhor, diante de nós esses 2 versículos e pedimos a sua bênção, pedimos que o Espírito Santo conduza esta pregação. Abra esse texto para a nossa alma, Senhor, para a nossa compreensão, e abra também o nosso coração para receber com fé, com humildade, com obediência a sua palavra, para sermos hoje edificados, conhecermos mais ao Senhor, conhecermos mais sua vontade para a nossa vida, em nome de Jesus. E pedimos que abençoe, Senhor, só sua graça, não só hoje, mas toda essa série, se assim o Senhor nos permitir, essa série de estudos nesse livro precioso, nos dê a bênção, fale conosco através desse livro, abençoe muito a nossa igreja, em nome de Jesus, nós pedimos e nós agradecemos, Senhor. Amém e amém, para a sua glória. Pode sentar, irmãos, em Cristo. Semana passada, meus irmãos, nós fizemos a introdução a este livro. E eu disse para vocês que a mensagem mais essencial desse livro, que aparece, meus irmãos, por todo, na verdade, o seu conteúdo, é a soberania do Senhor nosso Deus. E a soberania do Senhor nosso Deus sobre as nações, sobre homens poderosos, sobre nações poderosas. E que o Senhor cumpre o seu propósito. O Senhor, na verdade, é o Rei dos Reis. O Senhor, Ele está controlando os homens mais poderosos da terra. Essa é a mensagem desse livro. Ele, na verdade, tem o seu reino. Mas a outra mensagem também, junto a essa, na verdade, está unida a essa, é que não somente Ele está controlando, mas Ele vai, em breve, estabelecer o seu reino visivelmente. E Ele vai destruir esses reininhos aqui desse mundo. Então Ele é Deus, Ele é o Senhor. Nós vimos isso, meus irmãos, além de outras coisas que nós estudamos aqui, fizemos uma introdução e meditamos aqui, que é a mensagem geral deste livro. Vimos aqui, irmãos, portanto, que devido a isso, o que esse livro nos ensina e o que as pessoas que vão aparecer aqui, especialmente 4 jovens, né? Daniel e também os seus companheiros, 3, né, que nós conhecemos mais como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses jovens, exatamente pela sua fé que eles têm na soberania de Deus, eles estão exilados. É um livro que nos conta sobre o exílio babilônico, sobre a história especialmente de Daniel, mas dos outros jovens também companheiros dele, que estão exilados, que estão fora da sua nação, que estão numa situação de perigo, que estão debaixo de governos tiranos e que estão ameaçados, as suas vidas estão ameaçadas, e eles, apesar disso, irmãos, eles têm um consolo em Deus e uma firmeza muito grande no Senhor. Eles são firmes, são exemplo de firmeza. Eles estão dispostos a ir até a fornalha ardente, se for preciso, né? Ou eles estão dispostos, como Daniel, a ir para a cova dos leões, mas eles não idolatram os ídolos das nações. Eles são os melhores cidadãos, eles são homens cheios de virtude e honestos e honrados, e eles são obedientes às autoridades, mesmo estas autoridades. Eles não são revolucionários, mas eles têm uma obediência, acima de tudo, ao Rei dos Reis. E eles não, se for preciso morrer, eles morrem. Então isso é um ensino muito grande, meus irmãos. Nós vimos também que neste livro, irmãos, entre outras coisas, aparece, irmãos, e esse, na verdade, é o ensino mais importante de toda a Bíblia, né?
e que tem a ver com tudo isso que nós estamos falando. Aparece o Senhor Jesus. Jesus é tipificado em Daniel, e Jesus é prometido também em Daniel. Ele é esse rei, realmente, ele é aquele que é o rei e que vai estabelecer o seu reino. Mas, irmãos, esses 2 versículos, e ainda lembrando do domingo anterior, nós falamos aqui sobre a autoria, sobre a questão das línguas, e uma coisa também que eu não queria esquecer é que o livro se divide em 2 partes. Nós vamos entrar agora na primeira parte, a parte histórica, a parte que vai nos contar a história desses rapazes, né? E o relacionamento deles com os reis, que vai do capítulo 1 até o capítulo 6. O livro tem 12 capítulos. A segunda parte, que conta as visões de Daniel, as profecias de Daniel. São vamos dizer assim, a segunda parte é mais propriamente profética, mas o livro todo é profético, né? E existe ali na segunda parte a questão também histórica, está enraizada na história. Mas o que, enfim, este livro nos ensina especialmente, meus irmãos, eu repito, é que Deus é soberano, é que o Senhor controla as nações e que Ele está trazendo o seu reino, exatamente na pessoa do seu Filho, e que esse reino vai se manifestar muito em breve. Ele é soberano. E este ensino já aparece, irmãos, nesses 2 primeiros versículos, quando nós observamos aqui a menção do Senhor como controlando tudo isso que está acontecendo aqui. Então, no primeiro versículo diz: no ano 3º do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então, aqui ele está falando de um fato histórico. Um rei estrangeiro sitia Jerusalém e põe a cidade, então, ali. Na verdade, como nós vamos ver, aqui se trata da primeira fase desse ataque de Nabucodonosor a Jerusalém. Mas daqui a pouco nós vamos observar isso aqui. Mas, irmãos, esse é o fato. O rei vem atacar a cidade e a cidade está numa situação muito difícil. Então, quando nós olhamos esse fato histórico, essa realidade histórica, nós podemos ver aqui motivos políticos, motivações políticas, sociais, econômicas, um monte de coisa. A gente pode dizer assim, olha, são os homens que estão fazendo isso, e eles estão fazendo isso por motivos políticos, por motivo mesmo de orgulho, de domínio, de quererem dominar as outras nações, mas não é isso que a Bíblia diz aqui. A Bíblia nos informa imediatamente, no 2º versículo, que quem está controlando todas essas coisas, quem está determinando, dirigindo todas essas coisas, é o Senhor. Então diz aqui no versículo 2, e o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então, irmãos, o texto deixa bem claro que isso que estava acontecendo aqui não era, na verdade, a vontade meramente humana de um rei poderoso, e nem tinha motivações humanas por trás disso aqui que estava acontecendo. Não era nem, principalmente, ainda que estivessem acontecendo uma vontade humana aqui, um rei poderoso estava fazendo isso porque ele quis fazer, mas esse não é o querer principal. É claro que aqui o rei, ele tinha motivações também dele, motivações evidentemente humanas, pecaminosas, com certeza egoístas, mas também não era essa a motivação principal. O texto deixa claro que por trás de Nabucodonosor, por trás de tudo que está acontecendo, estava a vontade do Senhor. O Senhor entregou nas mãos de Nabucodonosor o rei de Israel, o rei de Judá. Entregou a cidade de Jerusalém. Foi o Senhor que fez isso. Então, o que o texto está dizendo? O texto está dizendo aquilo que nós vimos na nossa introdução semana passada. E o livro, então, começa assim. Começa colocando, meus irmãos, que o Senhor é absolutamente soberano sobre isso que está acontecendo aqui. E sobre toda a história. Né? Mas, os 2 versículos aqui, meus irmãos, eles fazem parte de um trecho maior, que, na verdade, podemos dizer assim, que é todo o capítulo 1, em certo sentido, porque o capítulo 1, ele vai dar para nós exatamente, como a primeira parte é uma parte histórica, que vai do capítulo 1 ao capítulo 6, especialmente o capítulo 1 vai explicar
como Daniel vai viver, qual é o contexto histórico dele, por que vão acontecer as coisas que aconteceram com ele, aonde ele vai atuar, por que isso vai acontecer. Historicamente está dando o contexto. Olha, por que aconteceu isso? Aconteceu o exílio babilônico. O povo de Judá foi levado da sua terra para a Babilônia, foi exilado na Babilônia, e Daniel, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, foram levados juntos. Então aqui o texto, esse trecho todo aqui, inicialmente, podemos dizer até todo o capítulo 1, está nos dando essa informação. Eles são exilados, aconteceu isso, aconteceu essa tragédia nacional. Veio um rei e dominou a nação, e levou todo o povo da sua terra cativo, aprisionado. E o que nós temos aqui, portanto, é isso, meus irmãos. Mas esses 2 versículos iniciais, eles apresentam, irmãos, aqui, sem sombra de dúvida, que por trás desse contexto histórico, por trás desse acontecimento histórico, como eu já falei tantas vezes, está o Senhor, a vontade do Senhor, dirigindo, determinando tudo o que estava acontecendo aqui. Mas observe, meus irmãos, que o texto não apresenta somente isso, mas o texto apresenta essas ações aqui. E fica subentendido, irmãos, e por outros textos das Escrituras que eu quero ler com vocês hoje, fica subentendido por que Deus está fazendo isso. Por que o Senhor está operando essas coisas? Por que Ele entregou Jeoiaquim a Nabucodonosor, o seu próprio povo, a esse rei pagão? Por que Ele fez isso? O texto não diz aqui nessa parte, com toda a clareza, mas o livro de Daniel diz isso. Mas na frente, irmãos, eu posso citar, por exemplo, a oração de Daniel, que nós vamos ver só, Deus quiser, lá na segunda parte. Quando Daniel ora, Daniel diz: nós pecamos. Então, a Bíblia aqui, irmãos, não afirma aqui logo nos 2 versículos, mas no livro de Daniel e outros textos que eu vamos ler hoje especialmente, a palavra de Deus vai dar, não somente dizer a soberania, mostrar a soberania de Deus, mas dizer por que Deus fez isso. Por que Deus permitiu tal coisa? Então, meus irmãos, é um texto que tem lições muito importantes para nós. Então, eu gostaria de olhar para o texto, meus irmãos, hoje, falando para vocês aqui, como sempre eu procuro dar os pontos aqui que nós vamos tratar, né? Nós vamos olhar aqui especialmente como um tema que é o Senhor que está entregando o seu povo. O Senhor o entregou. Nós vamos ver primeiro o sítio de Jerusalém. Jerusalém foi sitiada, Jerusalém foi cercada. Nós vamos ver aqui o que significa isso. Depois nós vamos ver sobre a soberania do Senhor, mais propriamente nessa invasão. E por último, nós vamos ver um tema que aparece aqui, irmãos, que vocês devem notar aqui, que o texto diz que Deus não somente entregou o rei de Judá, mas o texto diz que Deus entregou os utensílios da casa de Deus. Os utensílios do templo foram levados nesse momento aqui por Nabucodonosor. Para onde? Para a casa do seu Deus. E ele pôs os utensílios da casa do tesouro, os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então nós temos aqui sobre o templo, sobre os utensílios do templo, sendo levados para a casa desse Deus, desse ídolo, por esse rei pagão. Isso tem um significado muito grande aqui. Então, são esses 3 pontos aqui, meus irmãos, que mostram a soberania de Deus e por que Deus fez isso e o que o Senhor estava operando aqui nesse momento, meus irmãos. Vamos então olhar para o nosso texto de forma mais detida e vamos também olhar outros textos, irmãos, históricos também das Escrituras que nos ajudam a entender o que está acontecendo aqui. Então veja, diz a palavra de Deus, no ano 3º do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, terceiro ano em que reinava Jeoiaquim, o rei de Judá. Os reinos estavam ali, irmãos, nesse momento estava Judá, e veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. A cidade foi sitiada, meus irmãos, mas nós podemos dizer que esse trecho se refere à primeira parte do ataque de Nabucodonosor a Jerusalém, a Judá. Na verdade, teve 3 fases, e uma fase mais grave do que a outra.
Houve 3 fases de ataque de Nabucodonosor a Jerusalém. Eu vou só dar as datas aqui, isso não é tão importante, mas é importante para nós nos situarmos na história, né? O primeiro ataque em 605 a.C., o segundo em 597 a.C. e o último em 587 a.C. Essas 3 invasões, irmãos, elas são relatadas, por exemplo, em 2 Reis, eu queria que você abrisse comigo, capítulo 24 e 25. Vamos, irmãos, observar aqui esses textos, ainda que possivelmente não vou poder ler tudo aqui com vocês, né, todo esse texto, mas eu quero destacar algumas partes aqui. 2 Reis, capítulo 24 e 25, diz assim a palavra do Senhor. Veja o que diz. Nos seus dias subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, e Jeoiaquim ficou 3 anos, seu servo, depois se virou e se rebelou contra ele. Então o texto está dizendo aqui, essa é a primeira fase que conta Daniel, né? Então ele veio e o rei passou a ser servo dele e ficou servo dele por 3 anos, mas então se rebelou. E o Senhor enviou contra ele as tropas dos caldeus, as tropas dos sírios, as tropas dos moabitas, as tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá para o destruir, conforme a palavra do Senhor que tinha falado pelos ministérios dos seus servos, os profetas. E na verdade, conforme o mandado do Senhor, assim sucedeu a Judá, para afastar de sua presença por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizeram. Observe, irmãos, aqui o motivo que a palavra de Deus dá para essa tragédia, o pecado de Manassés. O pecado de Manassés e o pecado também dos outros reis. Ora, versículo 5, os mais dos atos de Jeoiaquim, tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas do rei de Judá? E Jeoiaquim dormiu com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Então, vem o terceiro rei, Joaquim, o filho dele, o rei do Egito, e nesse período também, a Babilônia estava vencendo o Egito, estava dominando, estava se impondo como um poderoso império, e o Egito também foi dominado, que tinha relações ali também com Judá. E diz aqui o texto, meus irmãos, versículo 8, tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Neustá, filha de Amatã de Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Então aqui houve o cerco propriamente dito, né? E também veio Nabucodonosor da Babilônia contra a cidade, quando já os servos estavam sitiando. E vamos agora pular, meus irmãos, um pouquinho. Vocês observam que o texto está sempre colocando o pecado do povo e o que está acontecendo aqui. Babilônia está atacando. Então teve a primeira iniciativa, agora nós vimos aqui a segunda já. E lá no capítulo 25, meus irmãos, vamos olhar aqui o versículo 15, ainda do capítulo 24, que diz assim: assim transportou Joaquim a Babilônia, como também a mãe do rei, as mulheres do rei, os seus oficiais e os poderosos da terra, levou presos de Jerusalém a Babilônia. Aqui agora o rei foi levado. Veja que na primeira fase o rei não tinha sido levado, agora o rei foi levado. E todos os homens valentes até 7.000, e artífices e ferreiros até 1.000, e todos os homens destros de guerra, a estes o rei da Babilônia levou presos para a Babilônia. E o rei da Babilônia estabeleceu a Matanias, seu tio, rei em seu lugar, e lhe mudou o nome para Zedequias. Agora, Zedequias, o novo rei, mas estava já debaixo totalmente do poder de Babilônia. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Amutai, filha de Jeremias de Líbna, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim, porque assim sucedeu por causa, olha só, veja o que o texto está dizendo, o texto está colocando o fato histórico, está colocando também a soberania de Deus como Daniel, e está mostrando, meus irmãos, o que está acontecendo, qual é o motivo, por que isso está ocorrendo, porque assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém, contra Judá,
até, diz aqui, os rejeitar de diante da sua presença, e Zedequias se rebelou contra o rei de Babilônia. E aí vem a terceira, última ataque de Babilônia contra Judá. Capítulo 25 agora. E sucedeu que no 9º ano do seu reinado, no mês 10º aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército, e se acampou contra ela, e levantaram contra ela trincheiras em redor, e a cidade foi sitiada até um 10º ano do rei Zedequias. E aos 9 do mês 4, quando a cidade se via apertada pela fome, nem havia pão para o povo da terra, então a cidade foi invadida. E todos os homens da guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, entre os 2 muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei se foi pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia em Ribla, e foi-lhe pronunciada a sentença. E os filhos de Zedequias mataram diante dos seus olhos. Vazaram os olhos de Zedequias. E o ataram com 2 cadeias de bronze e o levaram a Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, e este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, Jerusalém, queimou. Aqui já é o final. Vocês estão vendo, né? Que vai piorando, né? Queimou, o que ele queimou, irmãos? A casa do Senhor e a casa do rei. Como também todas as casas de Jerusalém. E todas as casas dos grandes queimou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derrubou os muros em redor de Jerusalém. E o mais do povo que deixaram ficar na cidade, os rebeldes que se renderam ao rei da Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou presos. Porém, os mais pobres da terra deixou o capitão da guarda, ficaram alguns para vinheiros e para lavradores. Irmãos, tragédia. Diz mais adiante um pouquinho, no versículo 15, também o capitão da guarda tomou os braseiros, as bacias, que era de ouro puro, em ouro, e que era de prata, em prata, e as 2 colunas, o mar e as bases que Salomão fizera para a casa do Senhor. O cobre, todos esses vasos não tinham peso. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ela havia um capitel de cobre, e de altura tinha o capitel 3 côvados, e a rede, as romãs, e ao redor do capitel, tudo era de cobre, e semelhante a esta era outra coluna com a rede. Também o capitão da guarda tomou a Seraías, primeiro sacerdote, e a Sofonias, segundo sacerdote, os três da guardas do umbral da porta e da cidade, tomou um oficial, enfim, irmãos. Vocês percebem, né? Essas 3 fases. Primeiro com o rei Jeoiaquim, depois com o seu filho, irmãos, Joaquim, e depois com Zedequias. E com o tempo de Zedequias foi pior ainda, destruiu tudo, destruiu a cidade, a casa de Deus, queimou todas as casas grandes, queimou a casa do Senhor, a casa do rei. O ataque foi gravíssimo. Por que isso, irmãos? Por que Deus permitiu isso na cidade de Jerusalém? Deixou destruir o seu templo. Deixou que um rei estrangeiro fizesse tanta maldade, tanta perversidade, matasse o povo de Deus, matasse o rei, matasse os filhos dele, furasse os olhos dele. Porque tanta coisa, tanta tragédia, tanto sofrimento. E foi nesse contexto que foi levado Daniel. Espero que vocês percebam isso. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, foi aqui nessa situação que eles foram levados. Tá? Na primeira fase ainda, na verdade. Irmãos, por que isso aconteceu? Por que isso ocorreu? Agora vamos para outro texto. Jeremias, capítulo 25, do verso 1 ao 14. Jeremias foi um profeta importantíssimo nessa circunstância aqui, meus irmãos. Jeremias, capítulo 25. Veja o que Jeremias nos fala aqui no seu livro. Jeremias capítulo 25. Eu vou ler com vocês do primeiro verso ao verso 14, que diz assim:
a palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá no 4º ano de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo, presta atenção agora na palavra do profeta, desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, período de 23 anos, tem vindo a mim a palavra do Senhor e vou-lo tenho anunciado, madrugando e falando, mas vós não escutaste. Irmãos, quantos anos Jeremias pregou e alertou o povo do seu pecado? Quantos anos? 23 anos. Desde o outro rei, desde o rei Josias, Jeremias estava proclamando a palavra para Judá, anunciando, dizendo, olha, pecado de vocês, mas o povo não escutou. Versículo 4, também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando, enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir, quando diziam, vejam, convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu a vossos pais para sempre. E não andeis após outros deuses para os servirdes e para vos inclinardes diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra das vossas mãos, para que não vos faça mal. Porém, não me destes ouvidos. Veja quantas vezes Deus diz, eu alertei, eu mandei meus profetas e vocês não ouviram. Diz o Senhor, mas me provocaste a ira com a obra das vossas mãos para o vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também, olha só, Deus falando agora, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Irmãos, Deus chama Nabucodonosor de servo. Que sentido? Não é que Nabucodonosor conhecia Deus, não é que Nabucodonosor temia Deus, não é nada disso, é porque Deus está usando esse rei pagão para punir Judá. É isso. Ele está dizendo, Nabucodonosor vai fazer um serviço para mim. Ele é meu o quê? Meu servo. Nabucodonosor não sabe disso. Nabucodonosor não tem ideia disso. Nabucodonosor não conhece a Deus. Mas Deus está dizendo, eu estou fazendo isso. Ele diz aqui então, meu servo, eu os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que seja objeto de espanto, de assobio, e de perturbações, e de perpétuas desolações, e farei desaparecer dentre eles a voz de gozo, a voz de alegria, a voz do esposo, a voz da esposa, como também o som das mós e a luz do candeeiro. Parece com o tempo do dilúvio, parece com o tempo que o Senhor Jesus Cristo, que assim será no fim do mundo. A Bíblia cita e diz assim, os homens estão nos seus pecados, eles estão casando, eles estão trabalhando, eles estão fazendo tudo, nem se importam com Deus, mas de repente cairá sobre eles o juízo de Deus. E é isso que o Senhor está dizendo aqui, meus irmãos. E farei desaparecer dentre eles a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, e todo o som da voz e a luz do candeeiro, e toda a terra virá a ser um deserto e um espanto. E estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. O Senhor está dizendo que Ele vai fazer com que Babilônia domine essas nações, traga juízo sobre elas. E aí, no versículo seguinte, diz, acontecerá porém, diz que 70 anos, né? Acontecerá porém, que ao se cumprir, quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia, e esta nação, diz o Senhor, castigando a esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e da terra dos caldeus farei deles ruínas perpétuas. Agora Deus diz assim, eu vou usar Babilônia, mas depois eu vou punir também Babilônia, porque Babilônia não é melhor do que essas nações.
Babilônia é idólatra, Babilônia é perversa, Babilônia vai destruir povos sem piedade. Babilônia será punida, e trarei sobre aquela terra todas as minhas palavras que disse contra ela, a saber, tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra todas estas nações, porque também deles se servirão muitas nações e grandes reis, assim lhes retribuirei segundo os seus feitos, segundo as obras das suas mãos. O Senhor está dizendo, eu vou usar Babilônia para destruir, e depois eu vou punir Babilônia. Qual é o motivo de Deus permitir essa tragédia, irmãos? Eu queria que vocês guardassem hoje à noite muito isso nos seus corações. Nós estamos falando de tragédias nacionais, nós estamos falando de mortandade, de destruição, nós estamos falando, irmãos, de calamidades terríveis que veio sobre o próprio povo de Deus e outras nações também. O que nós estamos vendo aqui, portanto, meus irmãos, é o motivo de Deus permitir essas coisas. Qual é o motivo? Pecado. E mais essencialmente, guardem isso também, o pecado mais básico de todos, idolatria. Vocês lembram qual é o primeiro mandamento, né? Não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento que dá sentido a todos os outros. Esse é o pecado mais essencial, idolatria. E Deus está falando aqui que Ele está trazendo sobre Judá, e como ele cita aqui o texto, nações. Ele veio, ele alertou Judá, ele enviou seus profetas, ele enviou Jeremias, ele enviou seus profetas, eles anunciaram, eles falaram, eles alertaram, disseram, olha, deixe os ídolos, e eles não deixaram os ídolos. Então agora o Senhor traz essa calamidade, o Senhor permite, é a ira do Senhor, é o fogo da ira do Senhor que está caindo sobre uma nação idólatra. Irmãos, o pecado é o mal. Qual é a mensagem da Bíblia? A mensagem da Bíblia é o seguinte, o pecado é o mal dos males, e nós não tenhamos dúvida disso. Preste bem atenção no que eu vou lhes falar hoje à noite, meus irmãos. Esse mundo que está pouco se importando com Deus, e que está casando e descasando, que está alegre, que está rindo, que está festejando, que pouco se importa com o Senhor, um dia virá o juízo, repentinamente, e Deus derramará sobre eles a sua ira. A Bíblia inteira, o dilúvio, antes do dilúvio, né? Aliás, perdão, o dilúvio, Sodoma e Gomorra, o exílio babilônico, tudo isso são como que bandeiras dizendo assim, olha, Deus, assim como Deus trouxe o juízo lá atrás, Deus vai trazer o juízo na nossa geração. Deus vai trazer o juízo, a não ser que Ele tenha misericórdia de nós. Deus vai trazer o juízo sobre as nações. Deus vai trazer o juízo sobre este mundo. Deus vai trazer o juízo, meus irmãos, sobre a humanidade, no dia do juízo final. No dia que Ele chamar os homens para a prestação de contas. Esse dia que quando apareceu o Rei Jesus para impor o seu reino, é isso que o livro de Daniel vai falar, quando aquela pedra vai esmiuçar todos os reinos. É o reino de Cristo que vai destruir os homens, destruir os pagãos, destruir a idolatria, destruir os reinos idólatras. O Senhor trará o seu juízo. Essa é a mensagem da Bíblia inteira. Essa é a mensagem que a igreja tem que proclamar hoje. A mensagem da igreja não é só isso, evidentemente, porque isso não nem adiantaria, né? A mensagem da igreja é boa notícia, mas antes de falar da boa notícia, nós precisamos dizer, Deus está irado e Deus trará juízo sobre o mundo, porque o mundo não quer saber de Deus, irmãos. O mundo é idólatra, o mundo vive para os seus ídolos. Então este é o motivo de o Senhor, vamos voltar para Daniel, de o Senhor, capítulo 1 de Daniel, versículo 2, e o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá. Está claríssimo, não está? Na palavra de Jeremias, está claríssimo no fato, na própria história que nos conta o livro de Reis, que Deus estava trazendo. Deus chama Nabucodonosor de seu servo, porque Nabucodonosor é a espada de Deus.
Porque Nabucodonosor é instrumento de juízo de Deus sobre Judá e sobre nações. E Deus está dizendo, por causa dos seus pecados, por causa dos seus ídolos. Em segundo lugar, meus irmãos, isso aqui é o meu ponto que eu vou falar mais brevemente, porque na verdade eu já expliquei. Eu só quero acrescentar aqui para nós percebermos essa ideia em conexão com o que eu já falei. O que eu tenho falado desde a introdução? Deus está fazendo isso. Deus está soberanamente entregando Jeoiaquim a Nabucodonosor. Deus está dizendo, Nabucodonosor é um instrumento meu. Esse rei terrível, déspota, pagão, tirano, orgulhoso, soberbo, esse rei está sendo usado por Deus como instrumento da sua ira. Deus soberanamente, essa é a mensagem de Daniel, e essa mensagem de Daniel por todo o livro, e aqui especialmente esse pequeno versículo 2, o Senhor o entregou nas suas mãos, e por todos esses textos que eu já li com vocês, o Senhor está dizendo aqui, Deus está falando aqui pela sua palavra, Deus está se mostrando como soberano. Quando acontece guerra, quando acontece destruições, quando acontece tudo isso, não é independente da sua vontade. A pandemia que nós tivemos há algum tempo, poucos anos aí, né? Acabamos de sair praticamente, não está fora da vontade de Deus. Nada que acontece no Brasil, nada que acontece nas outras nações, nada que acontece com as autoridades, quem ganha uma eleição, quem perde uma eleição, quem se torna poderoso, quem perde o poder, tudo que acontece nas nações, todos são servos de Deus, na verdade. Não porque temam a Deus, a maioria não teme. A maioria é como Nabucodonosor, mas é porque Deus tem o controle sobre eles. Agora, o que a Bíblia diz é que Deus não é um tirano. Porque um tirano é perverso, é mau, é injusto. Tudo que Deus faz tem um motivo. O que esse texto está mostrando, e que os outros textos juntos que nós lemos, está mostrando o seguinte, que a soberania de Deus não é uma soberania tirânica. Não é uma soberania injusta, não é uma soberania perversa, é uma soberania, guarde isso que eu vou falar agora, do Santo Deus. O Santo Deus está derramando a sua ira nesta soberania, porque ele está sendo afrontado. Porque o bem supremo, o sumo bem, que é o próprio Deus, está sendo afrontado pela idolatria dos povos, pela idolatria das nações. A idolatria é o mal. O pecado é o mal dos males. Quando Deus pune o pecado, Deus está punindo o mal dos males. Ele está destruindo o mal, ele está punindo o mal, ele está trazendo a sua ira contra algo que é totalmente contrário à sua santidade, à sua justiça. Então ele está agindo com justiça. A soberania de Deus é uma soberania justa. Tudo que Deus faz é justo. Ninguém pode acusá-lo de injustiça. Ele mesmo diz, ele agiu com paciência, com misericórdia. O próprio Jeremias diz, 23 anos eu alertei vocês. 23 anos Deus aguentou a soberba do povo, a arrogância do povo, a idolatria do povo, enviou os seus profetas, alertou, e é isso que Deus está fazendo hoje. Irmãos, não tenham dúvida, essa pandemia foi só uma pontinha do que virá. E Deus trouxe as vacinas, Deus trouxe a cura, Deus nos livrou. O que é isso? É merecimento da humanidade? É misericórdia. Porque Deus é bom, mas isso é um alerta. Deus está dizendo, acordem. Mas o meu ponto aqui é o seguinte, é que a soberania dele, o que esse texto está mostrando, e o que os outros textos estão mostrando, é que não é de um tirano perverso, mas é de um justo Deus, que está trazendo punição merecida sobre pecadores, idólatras. Isso depois de lhes ter avisado.
seja na criação, porque Paulo diz em Romanos capítulo 1 que a criação manifesta o que é a glória de Deus, ou seja, pela palavra dos seus profetas, pela revelação direta dos seus profetas que dizem, olha, deixa os seus pecados, volta-se para Deus. Deus está alertando. Então a soberania dele, quando ele traz punição, é justiça. Ele é um soberano justo. Ele é um soberano que está controlando as nações, está operando, e que depois ele mesmo diz, depois eu vou punir a própria Babilônia na sua arrogância, na sua obra má. Mas eu quero ir para a minha terceira parte, irmãos, e essa terceira parte eu quero falar mais do pecado, da natureza desses pecados que estão acontecendo aqui. Veja, de maneira geral, eu já disse qual é o pecado. O pecado é o quê? Idolatria. Porque o pecado é essencial. Vamos dizer assim, todo pecado, seja qual tipo for, sempre tem esse elemento de idolatria. O primeiro mandamento é, não terás outros deuses diante de mim. Todas as vezes que nós pecamos, nós estamos adorando deuses falsos. Nós não estamos ouvindo ao Senhor. Então, em todo pecado está esse elemento de idolatria. Mas essa idolatria, irmãos, ela se manifesta de formas variadas. E aqui o nosso texto, ele tem 3 formas de idolatria. Uma forma é da idolatria, do pecado de Judá. A segunda forma é do pecado de Nabucodonosor. E a terceira forma é do pecado de Babel, ou de Sinar. Vou já explicar para vocês aqui. Observem que a Sagrada Escritura, ela vai falar para nós o seguinte, ela vai destacar isso não é sem motivo. Tá, irmãos? No versículo 2 está escrito assim, e o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar. Veja que diz, utensílios da casa de Deus. Já nessa primeira vez, uma parte dos utensílios, depois o templo seria destruído, né? Nós vimos lá, seria um arraso, mas aqui uma parte já dos utensílios foi levado, e não foi só levado para Sinar, que é, na verdade, Babel, a Babilônia, mas foi levado para a casa do seu Deus. E é interessante que repete, veja, para a casa do seu Deus, e pôs utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então nós temos aqui, irmãos, o elemento claramente religioso, porque esses utensílios não são qualquer utensílios. Não é como essa câmera aqui, esse teclado, que apesar de nós usarmos hoje no culto, né, mas não é mais no sentido como era do Antigo Testamento. O Antigo Testamento era muito simbólico. O Antigo Testamento tinha o templo, e o templo representava a presença de Deus. E aqueles elementos, nós estamos lendo no livro de Êxodo, nós lemos agora na quarta-feira, que todos aqueles utensílios eram santos, eram separados, então eram usados para o culto, desde o tabernáculo, depois o templo de Salomão. Então aqueles utensílios eram do templo de Deus, e eram usados para o culto a Deus. Esses utensílios foram levados por Nabucodonosor, e o texto diz, veja o que diz o versículo 12, eu vou ler com vocês aqui. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios. Deus entregou os utensílios. Vocês estão entendendo isso? Está claro? Deus entregou o rei, mas Deus entregou os utensílios. Os utensílios foram levados, os utensílios da casa do próprio Deus foram levados porque Deus entregou. Por que Deus fez isso, irmãos? Pense nisso. Por que Deus permitiu que o seu templo fosse destruído e primeiro que os utensílios da casa dele fossem levados? Você lembra do sermão profético de Jesus, que Jesus olha para o templo e diz, não sobrará pedra sobre pedra. Por que Deus permitiu isso lá? Por que Deus permitiu isso também no ano 70? Isso aí, quando Jesus profetiza, ele se refere no ano 70, já depois de Cristo, né? Mas isso aqui, 600 e tantos anos, né? Nós já vimos aqui a data, 605 anos antes de Cristo. Por que Deus permitiu esse abuso de Nabucodonosor?
E Nabucodonosor não só leva os utensílios, mas ele leva para o templo, para a casa do seu Deus idólatra, do seu falso Deus. E o texto diz 2 vezes, e pôs o utensílio na casa do tesouro do seu Deus. Irmãos, por quê? Por causa do pecado de Judá. Eu já disse isso antes, por causa do pecado. Mas qual é o pecado? Qual é o pecado mais especificamente de Judá? Bom, vou lhes falar agora. O pecado tem a ver com o templo. E eu quero que vocês leiam agora comigo um outro trecho, tá? Vamos agora para Jeremias de novo. Jeremias é muito importante para a gente entender essas coisas. Jeremias capítulo 7, versículo 4, meus irmãos. Jeremias capítulo 7, versículo 4 ao 11. Esse texto é um texto impressionante. Olha o que o profeta fala, olha o que Deus diz através do profeta. Eu vou ler. Vamos ler desde o primeiro versículo? Temos que ler desde o primeiro versículo. Olha só. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias dizendo: Põe-te à porta da casa do Senhor. A porta da casa do Senhor. Deus mandou Jeremias ir para a porta da casa do Senhor. E proclama ali esta palavra e diz: ouvi a palavra do Senhor. Todos de Judá, os que entrais por estas portas para adorares ao Senhor. Olha só que coisa. O povo está indo a fazer o quê, irmãos? Está indo para o culto. O povo está indo para o culto, irmãos. O povo está indo adorar ao Senhor. E aí, diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, vai lá e diz na porta. O povo está indo para o culto. Melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Olha só a palavra do profeta. E olha o que ele diz mais: não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticares os juízos entre o homem e seu próximo, se não oprimides o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que palavras falsas são essas, irmãos? As palavras falsas são o seguinte, olha só: nós temos o templo do Senhor, está tudo bem conosco, basta, porque nós temos o templo do Senhor. Mas enquanto eles tinham o templo do Senhor, eles estavam fazendo o que, irmãos? Eles estavam praticando injustiça uns com os outros. Versículo 5. Eles estavam oprimindo os estrangeiros, o órfão e a viúva. Versículo 6. Eles estavam derramando sangue inocente na terra, neste lugar. Versículo 6. Eles estavam andando em idolatria, adorando deuses falsos para o próprio mal deles. Versículo 6. Vocês lembram que a lei se resume em 2 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando os homens deixam de adorar a Deus, quando os homens deixam de adorar o Senhor, eles começam a ser injustos com seus próximos, eles começam a oprimir o estrangeiro, o órfão e a viúva, eles começam a derramar sangue inocente, eles começam a fazer tudo isso porque eles estão idolatrando deuses falsos. Mas no meio de toda essa imundície, no meio de toda essa imunda vida de pecado, idolatria, de ódio a Deus e ódio ao próximo, mas eles estão todos indo para o templo adorar ao Senhor. Olha só, irmãos, preste bem atenção nisso. E eles estão confiando em palavras dos que diziam assim: templo do Senhor. Veja, 3 vezes está no versículo 4. Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Nós temos o templo do Senhor. Então, está tudo bem. Nosso culto é verdadeiro. Deus está conosco. Enquanto isso,
Eles estão adorando ídolos e eles estão destruindo o seu próximo. Mas eles têm um templo. O que é isso, irmãos? Eles têm um templo, mas Deus não está mais no templo. Porque eles não adoram a Deus verdadeiramente. Eles só têm o templo. Eles só têm uma religião de casca, de aparência, de cerimônia, mas não de coração. Entende? Então, qual é a natureza dessa idolatria? É que eles têm um templo, mas sem o Senhor. Eles têm só a aparência de adoração, mas eles não adoram a Deus, eles adoram ídolos, é só aparência. Eles misturaram tudo já. Mas eles estão confiando só no fato do templo. E eles, consequentemente, destroem o órfão, a viúva, o estrangeiro, enganam uns aos outros, derramam sangue inocente, matam o próximo. Este é o pecado, irmãos. E o Senhor está dizendo para eles: não confiais em palavras falsas que para nada vos aproveitam. Esse é o pecado deles. Qual é o pecado de Nabucodonosor? Bora voltar para Daniel? O pecado, então, de Judá é o templo, mas não tinham mais adoração verdadeira a Deus. Então, só o templo, só a aparência, só cerimonialismo, só coisa visível. Só. Qual era o pecado de Nabucodonosor? Qual era a idolatria de Judá? Era essa. Qual era a natureza da idolatria de Nabucodonosor? Era diferente, mas era idolatria também, era um outro tipo de idolatria. O que Nabucodonosor fez? Versículo 2 do capítulo 1 de Daniel. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus. E pôs os utensílios da casa do tesouro, na casa do tesouro do seu Deus. Então, qual é o pecado de Nabucodonosor? É que ele pouco se importa com o templo. Vocês percebem a diferença, né? O povo de Judá diz: templo do Senhor, templo do Senhor. Para Nabucodonosor, o templo não é nada. Ele pega os utensílios e ele leva para a casa do seu Deus. Para ele, aquele templo não significa nada. Ele usa o que é santo e leva para a casa do seu Deus. É outro tipo de idolatria. Então, enquanto que o povo está idolatrando o templo, está confiando no templo, está só com aquela religião do templo, mas eles não adoram a Deus, eles oprimem o pobre, eles adoram os ídolos, já Nabucodonosor não está nem um pouco se importando com o significado do templo. Ele usa o que é de Deus, ele usa aquilo que simbolicamente representa a presença de Deus, e pega os utensílios e leva para a casa do seu Deus. E é isso que vai fazer, vamos adiantar um pouquinho aí, irmão, nós vamos chegar lá no capítulo 5, vá para o capítulo 5, por favor, e é isso que vai fazer o rei seguinte citado. Capítulo 5, versículo 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. E havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse neles o rei e os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém. Beberam neles o rei, seus príncipes e suas mulheres e concubinas, beberam vinho e deram louvores ao Deus do ouro, usando os utensílios da casa do Senhor Deus, ao Deus do ouro, da prata, do bronze, do ferro, da madeira e da pedra. Na mesma hora apareceram os dedos na mão que escrevia o defronte do castiçal na caiadura da parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei e seus pensamentos, e assim por diante. Quando chegar lá nós vamos estudar. Mas o que era isso? Essa mão estava trazendo juízo sobre o rei Belsazar, porque ele estava fazendo o que Nabucodonosor na verdade já fez lá atrás. Usar o que é sagrado, usar o que é santo para profanação, para idolatria, aquilo que Deus está dando, não para os louvores ao Senhor,
não para a glória do Senhor, mas para os ídolos. E qual é o pecado da Babilônia como Babilônia? Irmãos, voltando para o capítulo 1, versículo 2, a Bíblia diz que ele os levou para a terra de Siná. Que terra é essa? Essa é a terra que foi construída, a Torre de Babel. Volte a sua Bíblia, lá para Gênesis, capítulo 10. Gênesis, capítulo 10, versículo 10. Gênesis, capítulo 10, versículo 10, que diz assim, está falando de Nimrod. Eu vou ler o 9 e o 10. E este foi, Gênesis capítulo 10, versículo 9, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reinado foi Babel, Ereque, Acade e Cainé, na terra de quê? De Siná. Capítulo 11 agora. Vamos ler o primeiro versículo. E era toda a terra uma mesma língua, de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, achando um vale na terra de Siná, habitaram ali e disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos, queimemo-los bem. Foi-lhes tijolo por pedra e betume por cal. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. E façamos-nos um nome, olha só, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. O Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. Isto aqui começam a fazer e agora não haverá restrição para tudo que eles intentam fazer. E aí vocês sabem, Deus espalhou com as línguas, Deus confundiu com as línguas e eles pararam a torre. Mas o que eles estavam, qual era o princípio por trás da torre? Vamos fazer para nós um nome, um grande nome. Vamos nos orgulhar, nos exaltar. O que é isso, irmãos? É Babilônia, é Babel. É o mesmo pecado de Nabucodonosor que nós vamos ver depois. Quando Nabucodonosor vai olhar para Babilônia, linda, maravilhosa, depois que Daniel já tinha alertado a ele, e o rei vai dizer, vejam, Babilônia aqui, ele vai dizer para si mesmo, que eu fiz, que eu construí. E aí naquela mesma hora, Deus derrama sobre ele o seu juízo, ele fica como um animal. O que é Babel? Babel é diferente de Jerusalém. Jerusalém, o rei é Deus. Babel, o rei é o homem. Naquela obra de Agostinho, a cidade de Deus e a cidade dos homens. Os homens são autônomos, é o mundanismo, é o mundo natural. Os homens dizem, nós não precisamos de Deus, nós podemos controlar a nossa vida. É a fonte da idolatria. Os homens escolhem quem adorar, os homens fabricam seu Deus, os homens brincam de Deus. É o pecado de Adão, é a tentação da serpente a Eva, sereis como Deus. Os homens passam a ser autônomos, os homens querem fazer um nome para si. É a cidade de Caim, é a cidade onde Deus não é louvado, onde os homens são autônomos. É o mundo de hoje, irmãos, é o mundo de todos os tempos. Irmãos, são esses três pecados, são esses três tipos de idolatria que estão aqui. Primeiro, um templo sem Deus. Segundo, um templo sendo profanado para adoração de ídolos. Os utensílios sendo levados para a casa de outro Deus. Terceiro, uma cidade onde Deus não existe e onde o homem é Deus. O homem controla, o homem faz para si um grande nome. É Babel, é um mundo.
Aí Deus diz lá no Gênesis: eu vou espalhar, não vou permitir que isso cresça. Se Deus não controlasse isso, isso tornaria o mundo autodestrutivo totalmente. Isso é o mal, é o pecado, é a idolatria. É o homem achar que pode viver sem Deus. É o homem crer que pode ter uma religião, um templo, mas sem Deus. O homem que acha que pode usar as coisas que Deus tem dado para ele para adorar o seu Deus, o seu ídolo. Ou é o homem que acha que Deus não precisa de Deus. Deus não existe. É o ateísmo prático. É o ateísmo de Babel. Isso é loucura, irmãos. Mas isso é o que está no coração do homem natural, vocês entendem? É isso que está em nós antes de nós nos convertermos ao Senhor Jesus Cristo. E é isso que traz a ira de Deus. É isso que traz o juízo de Deus sobre Judá. Mas é isso também que vai trazer o juízo de Deus sobre a Babilônia. Como o Senhor mesmo disse, eu li com vocês, que Deus ia punir também a Babilônia. Essa é a mensagem que eu tenho para os irmãos nesta noite. Essa é a mensagem desses 2 versículos. Difíceis, né? Mas não acaba aqui, graças a Deus. Graças a Deus, porque o livro de Daniel não acaba aqui. O livro de Daniel vai mostrar. Mas Deus vai salvar o seu povo. Ah, se fosse só isso, estava tudo perdido. Mas Deus, na sua graça, vai salvar o seu povo, irmãos. Eu quero lhes dar 3 conselhos só, rapidamente, para a nossa reflexão, aplicação. Irmãos, será que o ensino de hoje não é suficiente para mostrar que o pecado não é uma brincadeira? Que o pecado, essencialmente, ele é idolatria. Ele é uma afronta ao Deus vivo, ao sumo bem. Portanto, o pecado não é só um mal. O pecado é o mal dos males. Irmãos, se vocês pegarem o pior mal que vocês podem imaginar, sabe? A gente nem gosta de imaginar, né? Mas se nós pudermos imaginar a coisa mais terrível do mundo, isso não é nem se aproxima, nem chega perto de uma gotinha de pecado. Do menor pecado. O menor pecado é infinitamente pior do que esse pior mal que eu consigo imaginar. O pecado é a fonte do mal. Então, meu querido irmão, Jesus, por isso que nós precisamos de Jesus. Por isso que Jesus teve que vir e morrer por nosso pecado. Por isso eu quero lhe dar um conselho. Cuidado com o pecado. Bom, eu acho que aqui todo mundo já é crente, né? Nós estamos aqui hoje à noite. Mas se alguém ainda não creu aqui, creia em Jesus. Porque Jesus é o que salva do pecado. Jesus morreu numa cruz para nos salvar do pecado e da terrível ira de Deus. Ele carregou a ira de Deus por nossos pecados. Então Jesus é o único Salvador. Eu entendo que Jesus é o maravilhoso Salvador quando eu entendo a gravidade do pecado e da idolatria. Mas nós mesmo crentes, irmãos, devemos ter cuidado com o pecado, porque o pecado, nós não vamos perder a salvação. Quem é crente mesmo não perde a salvação. Mas o pecado tem que ser mortificado e não deixado. Lembre de Davi com Batseba. Lembre de Pedro, que negou Jesus 3 vezes e sofreu. Esses exemplos são exemplos que dizem assim: homens piedosos podem sofrer muito por causa dos seus pecados. Irmãos, mortifique o pecado, não brinque com o pecado. Não brinque com idolatrias. Em Jesus temos justificação, em Jesus temos santificação, libertação do pecado. Graças a Deus. Segundo conselho que eu quero lhe dar é que você não esqueça, Deus é soberano. Irmãos, esse mundo não é autônomo, os reis não são autônomos. Deus está controlando Nabucodonosor de hoje. E Ele está fazendo o que é justo. Isso nos consola. Não consola? Isso é uma mensagem de consolo do texto. Porque o povo tinha que saber que Deus não é infiel. Deus continua com a sua aliança. Isso que Deus está fazendo é por causa do pecado. É justo o que Deus está fazendo. Então, tudo que acontece
Nós não podemos entender e não vamos tentar explicar tudo, evidentemente, mas nós sabemos que Deus sabe o que faz e o que Ele faz é justo. Isso nos consola. Mas nós devemos também lembrar que Ele é soberano também na salvação. Não somente no juízo, mas também na salvação. E na nossa salvação, então, nós devemos nos alegrar porque Ele nos salvou soberanamente. Nós não poderíamos nos salvar. Nabucodonosor não é autônomo. Nós também não somos autônomos nem mesmo na nossa salvação. Então, se nós estamos hoje aqui crendo, é porque Ele soberanamente nos salvou. Graças a Deus por isso. Então, a soberania dEle não é para nos assustar. Ela é consoladora, porque ela é boa, ela é justa, e ela também é graciosa, é salvadora, graças a Deus. E o último conselho que eu quero lhe dar, irmãos, é em relação à sua religiosidade. Olha, que a nossa religiosidade não seja apenas de templo, mas de coração. Nós temos que estar aqui com o coração, irmãos. Isso aqui não tem que ser para nós só um costume, mas nós temos que vir mesmo adorar e glorificar o nosso Deus. Segundo lugar, não usemos o que é santo para a idolatria. E você vai me dizer, o que é santo, pastor? Tudo é santo. Lembra que Paulo diz, quer comais, quer bebais ou faças qualquer outra coisa, façam tudo para quê? Para a glória de Deus. Tudo que Deus me dá tem que ser para a glória dele, não para o ídolo. Porque senão nós vamos estar cometendo o pecado de Nabucodonosor. E um terceiro conselho, irmãos, cuidado com a autonomia. Dentro desse terceiro conselho, esse terceiro alerta ainda da falsa religião, cuidado com a autonomia. Nós cristãos não somos autônomos. Nós cristãos não somos mundanos. Nós sabemos que nós precisamos dele e de viver por ele e para a sua glória todos os dias. Então todos os dias vamos nos levantar, não para dizer, como os construtores de Babel, vamos fazer uma torre ao nosso nome. Não, não é isso que nós devemos dizer. Mas nós vamos dizer, eu vou viver esse dia para a glória de Deus, porque eu amo o Senhor, porque Ele me salvou em Cristo. E eu quero bem dizer o seu nome em tudo que eu faço. Amém? Que Deus nos abençoe, irmão. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor aplique a sua palavra à nossa alma. Senhor, muito obrigado por esta exposição, que hoje nós entramos verdadeiramente nesse livro maravilhoso e pedimos que a pregação de hoje, Senhor, a nós que estamos aqui e as pessoas que depois vierem ouvir esta gravação, pedimos que o Espírito Santo aplique, nos trazendo arrependimento dos nossos pecados, de qualquer idolatria, nos levando a ver a beleza de Cristo Redentor e nos dando firmeza, Senhor, de Daniel, de Sadraque, de Mesaque, e Abednego, para vivermos para a sua glória, Deus único e verdadeiro. Nos guarda, Senhor, da religião do templo sem Deus, da religião que profana o templo e da religião da autonomia humana, e nos leva à religião cristã de Cristo, que vive para Deus apenas, para a sua glória, na pessoa bendita do Senhor Jesus em Cristo, no poder do Espírito Santo. Ó Senhor, que o seu nome santo seja glorificado na vida nossa, da nossa igreja. Cada irmão querido, guarda-nos, Senhor, da vida de todas as pessoas que ouviram essa pregação, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Graças a Deus.